Conforme prometido pelo senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ele leu agora há pouco uma carta escrita, assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, no hospital em que ele está internado para essa cirurgia que deve começar daqui a alguns instantes. Você acompanha aí a imagem na tela. Ele confirma nessa carta, Jair Bolsonaro, a indicação do senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República. O texto fala em continuidade, cita batalhas que o ex-presidente está enfrentando. Eu vou ler na íntegra essa carta para você que nos acompanha aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Diz o seguinte, abro aspas: ao longo da minha vida tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto com a minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil. Diante desse cenário de injustiça e com compromisso de permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim, fecha aspas. Lembrando que Bolsonaro iniciará daqui a pouco a cirurgia de hérnia para tratar uma hérnia que trouxe muitos danos, sobretudo depois do episódio da facada em 2018. Desde então, ele sofreu e ainda sofre muito as consequências dessa facada, Guta Pini. Ontem ele passou por exames, os médicos disseram que ele estava apto a passar por essa cirurgia, que deve durar entre 3 a 4 horas, portanto, começando em alguns instantes no Hospital DF, está em Brasília. Deve terminar ali por volta de 1h30, no máximo às 2h da tarde. Teremos mais informações sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Quero a sua análise sobre essa carta, onde ele confirma a indicação de Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República. Dani, é uma carta escrita de próprio punho. Não foi uma nota oficial que ele soltou apenas com a sua assinatura. Isso tem um peso. A todos aqueles que ainda tinham alguma dúvida e faziam críticas à candidatura de Flávio Bolsonaro, que foi algo precipitado, inclusive aliados do próprio presidente, falando que se tratou de um momento em que o presidente estava vulnerável, e aí Flávio se lançou nessa candidatura, sem que o ex-presidente estivesse realmente consciente de tudo. Essa argumentação fica definitivamente superada, uma carta clara. O candidato abençoado por Jair Bolsonaro é Flávio Bolsonaro, seu filho. Não há dúvidas em relação a isso, uma carta escrita de próprio punho, com todas as letras. Então agora vai se solidificando essa candidatura. E isso aí, independente de quem aprova ou não essa candidatura, ela está posta. Vamos aguardar até março, que é um prazo que a lei dá para que os governadores abram mão dos seus cargos, façam a desincompatibilização, para daí poderem concorrer a outros cargos. Então, tem essa questão do Tarcísio, que ainda fica nebulosa até março, que é o prazo que ele teria, então, para deixar o governo de São Paulo para se lançar a candidatura. Quem sabe compor a chapa com o Flávio. Enfim, temos que aguardar esse prazo. Mas hoje está selado que o candidato de Jair Bolsonaro é o Flávio. Não há como argumentar mais de forma contrária em relação a isso. É uma carta de próprio punho, escrita do começo ao fim, não apenas um documento assinado pelo ex-presidente.